gente vai começar aqui o nosso estudo sobre conjuntos, ok? Conjuntos é uma forma de representar um agrupamento de características aí semelhantes, né? De elementos que tenham características semelhantes. Então a gente pode pensar assim no conjunto, por exemplo, de números pares, 2, 4, 6, 8 e por diante, ok? Poderia fazer esse pequeno conjunto aqui. E aí eu tenho outras representações de conjunto, né? Conjunto de cores, conjunto de pessoas, ok? Toda vez que eu fizer qualquer agrupamento e caracterizar dentro desse agrupamento alguma característica de semelhança, para que eu consiga ordenar quem são os elementos desse conjunto, estou falando de um conjunto matemático, ok? A representação de conjunto normalmente segue a teoria do diagrama de Venn, ok? O que é o diagrama de Venn? Essa bolinha aí, onde a gente representa o conjunto, né? Tem aqui um conjunto A, uma bolinha, e dentro desse círculo aqui eu vou ter os elementos, né? Que representam esse conjunto, ok? Bom, mas o conjunto também pode ser representado da seguinte forma: conjunto A é igual chaves, ok? A, B, C, D, E, que é o mesmo conjunto A que eu escrevi ali em cima, fecha chaves, ok? Então eu tenho duas formas de representar um conjunto: linear e o diagrama de Venn, ok? Bom, algumas propriedades de conjuntos são: primeira, igualdade de conjuntos. Quando que dois conjuntos são iguais? Dois conjuntos são iguais se todos os elementos de um conjunto pertencem ao outro. Caso um desses elementos não pertença, eles não são iguais. Então tem aqui um conjunto A, que ele tem as vogais. Tem um conjunto B, que esteja numa outra ordem, mas também tem as vogais. Então eu posso dizer que A é igual a B, porque todos os elementos de A também estão em B, certo? Caso um desses elementos não coincida, eu não posso falar que esses conjuntos são iguais, certo? Bom, mais características. A gente tem representação de conjuntos que é importante de conhecer. Por exemplo, conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? Um conjunto que possui apenas um elemento. Então eu poderia representar assim: ele só tem esse elemento aqui, certo? Um outro conjunto é o conjunto vazio. O conjunto vazio é esse conjunto, não tem nada lá dentro. Ou eu posso representar o vazio desta forma: vazio, ok? Qualquer uma dessas formas representa o conjunto vazio. Nunca faça isso. Conjunto vazio, porque isso aqui passa a ser apenas um símbolo e demonstra então que esse conjunto seria um conjunto unitário. Isso não é válido, ok? Outra é o conjunto universo. O conjunto universo é que dentro de uma separação que eu faço, eu tenho todos os elementos. Por exemplo, conjunto universo das vogais seria igual a, I, O e U. Ou seja, todas as vogais estão presentes. Esse é o universo das vogais, certo? Existe também subconjuntos. O que são subconjuntos? Conjuntos que estão dentro de outros conjuntos, ok? Vou pegar aqui, ó, pelo diagrama de Venn. Vou representar aqui um conjunto A e um conjunto B, certo? Vou fazer essa representação. Eu vou colocar aqui
2, 4, 6 e 8. 1, 3, 5, 7 e 9. Põe um 0 aqui, pronto. Tem de 1 a 0 aí os números, ok? O conjunto A, ele pega o 0 e os números pares. O conjunto B, ele já abrange todos os números. Perceba que existe uma característica entre A e o conjunto B. O conjunto A, ele está contido, ele está dentro, né? Está contido. Então aquele símbolo ali representa contido. Ok? Esse Czão aqui, compridão, representa contido. A está contido em B. Eu poderia dizer que o conjunto B, faço Czão ao contrário, contém o conjunto A. Então, esse símbolo aqui representa contém, certo? Então, posso dizer que A está contido em B ou que B contém A. Tranquilo? Poderia também falar que não contém ou não está contido. Aí eu teria que fazer um risco, certo? Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui C, que tem o número 12, é um conjunto unitário. Eu posso dizer que C não está contido em A. E que B também não contém C. Ou seja, se o C não está dentro do A, então não está aqui dentro. E o conjunto B também não contém C, óbvio que o C está fora desses dois conjuntos, certo? Então esse risco aqui significa não, né? Não. Não o quê? Não está contido ou não contém. Tranquilo? É assim. Agora, tem uma teoria que chama conjunto das partes. O que é o conjunto das partes? Vamos dar uma olhada lá. O conjunto das partes, ele é uma representação que me permite particionar o conjunto em quantas partes forem possível, ok? Então tem aqui, por exemplo, tem um conjunto aqui com os números 1, 2 e 3. Tem como particionar esse conjunto? Tem. Eu posso particionar esse conjunto, por exemplo, em conjunto 1, conjunto 2, o conjunto só com o número 3, mas eu também posso representar 1 e 2, 1 e 3, posso fazer 2 e 3, e posso fazer o conjunto vazio. Olha, posso fazer o conjunto vazio, certo? Quantas partes eu consegui fazer aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e não posso esquecer, claro, do próprio conjunto inteiro, né? Então quer dizer, com aqueles 3 números, aquele conjunto inicial, eu consigo fazer 3 partes de conjunto, e ele completo, ou particionando todo ele, certo? Então, a gente constrói uma característica que é válida para esse conjunto de partes. A gente faz o seguinte, vou fazer uma tabelinha aqui, que facilita pra gente discutir. Tá ótimo. Então vamos lá. Tem aqui, ó, conjunto, que eu vou analisar. Aqui eu tenho o conjunto das partes, que é essa partição que eu fiz. E aqui eu tenho o número de elementos, certo?
que seria esse número de elementos, professor? Seria a quantidade de membros que ficou o conjunto. Vamos ver se a gente consegue representar aqui, ó. Vou pegar um conjunto aqui vazio. Quantas partes tem vazio? Bom, a partição de vazio é igual só ao vazio, não tem outra parte. Então eu poderia dizer assim, ó, que o número de partes desse conjunto, vou chamar esse conjunto vazio de conjunto A. Então o número de partes de A é 2 elevado a 0, que é igual a 1. Por que você está usando 2, professor? Observe a característica que vai aparecer aqui, ó. Vou usar o conjunto B. O conjunto B tem um elemento. Letra A, pronto. Certo? Quais são as partes desse conjunto? São duas. Ela pode ser vazia ou pode conter A. Certo? Então o número de partes do conjunto B é 2 elevado à primeira, que são duas possibilidades. Aí eu tenho o conjunto C, que tem dois elementos lá dentro, A e B agora. Parcelas do conjunto AB. Pode ser o quê? Ele pode ser vazio. Ele pode ter A. Ele pode ter B. E ele pode ser também o AB mesmo. O número de partes do conjunto C é 2 ao quadrado, olha lá, dá 4, certo? Percebe que está mantendo sempre essa característica? Tá, então? Então eu posso dizer, vou fazer mais um aqui, ó, D igual a A, B, C. Não tem necessidade de a gente fazer aqui, que a gente já viu lá que o número de parcelas de D seria 2 ao cubo, que é igual a 8, que representa nosso exemplo aqui de cima, né? Posso até fazer aqui, vai ficar vazio A, B, C, AB, BC, AC e ABC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Então, existe uma ordem geral para a criação desses conjuntos, dessas números de parcelas de conjunto. Como que eu faço? O número de parcelas, vou escrever aqui no símbolo correto, o número de parcelas de um conjunto A, por exemplo, é igual a 2, né, que é a base, elevado a n, onde n é igual ao número de elementos do conjunto. Certo? Com essa característica a gente consegue classificar essa parcela aí de essa característica de número de parcelas de um conjunto. Valeu, pessoal? Essa foi a nossa aula 1 sobre conjuntos. Nessa aula a gente reconheceu que é um conjunto, vimos o diagrama de Venn, vimos algumas características iniciais da nomenclatura de alguns conjuntos, como por exemplo, um conjunto estar contido ou conter outro conjunto. Conhecemos o conjunto unitário, vazio, o conjunto universo, a propriedade de igualdade entre conjuntos, ok? E vimos aqui como caracterizar o número de parcelas, né, o conjunto das partes, o número de parcelas de um conjunto qualquer, ok? Esse é o curso Agora Vai. Essa foi a aula 1 sobre conjuntos. Voltamos para a aula 2. Deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, que a gente vai respondendo. Muito obrigado e até a próxima.